E a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo defendeu a condenação do presidente Lula e das ex-ministras Simone Tebet e Marina Silva por propaganda eleitoral antecipada. O parecer tem como base uma declaração de Lula feita no mês de maio, na qual o presidente disse que os eleitores poderiam dar votos às duas ex-ministras. Para a Procuradoria, a fala teve caráter eleitoral e representou um pedido explícito de voto antes do prazo permitido pela legislação. As defesas de Lula, Simone e Marina afirmam que a declaração não teve objetivo eleitoral nem gerou vantagem às ex-ministras. O parecer da Procuradoria não tem força de decisão e o caso ainda será julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Se o tribunal acompanhar o entendimento da Procuradoria, então os três poderão ser multados por propaganda eleitoral antecipada. Ludmila, eu quero ouvi-la a respeito. No bloco anterior, justamente, nós comentamos aí sobre o cenário eleitoral para o Senado do Estado de São Paulo, e são justamente duas pré-candidatas, Simone Tebet e Marina Silva. Mas antes de te ouvir, Lud, deixa eu aproveitar para trazer o áudio, trazer o vídeo do presidente Lula justamente aí falando em relação às duas ex-ministras do seu governo. Não tenho nenhuma preocupação de reivindicar, sabe? Vá atrás do bolo. Se ele não atender vocês, vá atrás do Alckmin. Se ele não atender vocês, vá atrás, não da Janja, do ministro da Indústria e Comércio, vá atrás do Sidônio, do Aloysio. Só não mexam com a Janja. Não mexam. E nem com a Simone e com a Marina. O que você pode fazer com ela um dia é dar voto para as duas, só isso. Um dia. O que você pode fazer é dar voto para as duas, né? Tá difícil às vezes até de compreender. Esse foi feito no mês de maio, aí, esse evento do presidente Lula com as então ministras Simone Tebet e Marina Silva. Então, a lei eleitoral é muito clara, né? A lei das eleições, que não é de agora, a lei das eleições é de 1997, a lei 9.504. Tem lá, está escrito com todas as letras. Propaganda eleitoral é depois do dia 15 de agosto. Antes disso, você não pode usar um evento público e exaltar qualidades pedindo voto, né? Fala lá, é pedido explícito de voto. Então, a Procuradoria da República está enxergando isso como sendo um pedido explícito de voto para duas candidatas que vão concorrer ao Senado. Então, assim, o evento era um evento público, até pesquisei que evento que era um evento de lançamento da Move Aplicativos, que é um programa de crédito a motoristas de aplicativo e taxistas. Então, assim, era o Lula se aproveitando de um evento do governo federal para beneficiar duas candidatas dele ao Senado Federal. E isso não poderia acontecer, primeiro, não poderia acontecer no evento público e não poderia acontecer nesse período. É só depois de 15 de agosto. Então, assim, a lei eleitoral é muito clara, mas eu já advirto aqui para quem está falando, tem que declarar inelegível. Não cabe inelegibilidade, mas cabe multa. A lei eleitoral é clara no sentido de que propaganda eleitoral antecipada gera uma penalidade entre 5 mil e 25 mil reais. Então, a depender, né, do candidato, isso para ele, né, é pouca coisa, né, é troco de pinga, entre 5 e 25 mil reais. Mas essa é a penalidade que está prevista na lei das eleições. A gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de propaganda antecipada, porque já aconteceu, por exemplo, do Bolsonaro ficar inelegível por conta do que ele falou também naquela reunião dos embaixadores. Só que, enquanto é apenas uma propaganda eleitoral antecipada, a pena é de multa. Entretanto, se a coisa vai um pouco além e se transforma no abuso de poder político ou no abuso de poder econômico, aí a coisa muda de figura e as consequências são muito mais graves. E em caso de condenação, aí sim causa inelegibilidade. Mas nesse caso, as candidatas, inclusive, vão poder alegar que elas não têm como controlar as bobagens que o Lula fala. Esse artigo da lei das eleições diz que podem ser multados tanto a pessoa que fez a propaganda, no caso o Lula, como os beneficiários da propaganda, que seriam Marina Silva e Simone Tebet. No caso, elas podem alegar que elas não tinham como controlar o Lula, que isso não foi combinado, que elas não sabiam o que ele ia falar.
Jornalismo de verdade. Alexandre de Moraes sofre a primeira derrota em ação judicial movida pela plataforma Rumble nos Estados Unidos. Decisão do Tribunal da Flórida expôs revés ao ministro e desagrada a AGU. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber, que traz mais informações. Vamos lá então, Ivan já está aqui no telão conosco, vai atualizar a nossa audiência. Lorde Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você, as colegas de bancada e principalmente a nossa audiência que nos acompanha nesta quarta-feira. Isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes e sua defesa via AGU sofreram a primeira derrota neste caso. Isso porque a AGU pediu o arquivamento do caso sem mesmo, ainda antes da análise do mérito do caso. A Rumble pediu mais tempo para apresentar as suas argumentações de que a AGU não poderia estar fazendo a defesa do ministro Alexandre de Moraes. A AGU pediu não só que esse tempo não fosse concedido, como também o arquivamento, né? Como eu disse. Bom, ontem a juíza Mary Scriven, lá do estado da Flórida, decidiu prorrogar o prazo para que a Rumble entregue então ali as suas argumentações para que a AGU, colocando que a AGU não deveria fazer a defesa do ministro Alexandre de Moraes, e agora o novo prazo para a avaliação do caso é do dia 14 para o dia 14 de julho, portanto, na próxima terça-feira. Olha só, teremos aí uma semana bastante interessante nas relações Brasil-Estados Unidos na semana que vem, porque no dia 14, então, teremos aí uma atualização desse caso, e no dia 15, até o dia 15, vence o prazo que o presidente americano Donald Trump tem para definir a questão das tarifas. Então, aguentem aí, porque a semana que vem promete. Bom, este caso foi citado ontem, falando em sessão 301, pelo senador Flávio Bolsonaro em sua sustentação lá na audiência pública da sessão 301, né? Ou seja, de que ações de um ministro da Suprema Corte, ele não citou o nome, mas a gente pode deduzir que seja o ministro Alexandre de Moraes, atingiram os direitos humanos de cidadãos e pessoas que vivem legalmente nos Estados Unidos, ou seja, isso foi parar lá na sustentação do senador Flávio. Agora, um ponto que a gente precisa destacar aqui para a nossa audiência, Geisiane, é a pressa, a tentativa da AGU de arquivar o caso antes que a justiça americana julgue o mérito da questão. Por que a AGU tem essa pressa? Seria interessante, até mesmo do ponto de vista da AGU, eu entendo, eles querem acabar com o caso o quanto antes, mas se eles saíssem vitoriosos nesse caso, né, no ministro Alexandre de Moraes, isso vai gerar um precedente assim, inimaginável na relação dos Estados Unidos com cortes e juízes mundo afora, porque justamente vai ter esse precedente onde juízes de outros países também poderão usar esse caso para dizer, não, peraí, derruba tal conta de fulano que está lá nos Estados Unidos, etc. É por isso que esse caso é importante. O advogado da Rumble vem tratando disso, inclusive nas redes sociais, e no caso em si, ou seja, se o ministro Alexandre de Moraes sair vitorioso nesse caso, qualquer juiz do mundo poderá então interferir dentro dos Estados Unidos na questão relacionada às redes sociais. Agora, a AGU está tentando impedir, melhor dizendo, a análise deste caso, isso porque, muito provavelmente, a Rumble deve sair vitoriosa neste caso, justamente porque nenhum juiz nos Estados Unidos vai querer abrir o precedente para que outros juízes possam ter essa ação em território americano. Então, é um caso extremamente importante que nós estamos acompanhando. Como eu disse, na semana que vem, possivelmente teremos mais atualizações. E agora o grande objetivo da Rumble mesmo é levar a questão para análise do mérito. Aí, realmente, a situação pode ficar um pouco mais complicada para o ministro Alexandre de Moraes. Geisiane? Mais assusta nesse caso, Ivan Kleber, é justamente esse AGU, porque o AGU falou muito claramente, o Estado brasileiro, Estado aqui, claro, com letra maiúscula, né, o Estado da ciência política. O Estado brasileiro foi muito claro, dizendo que não é uma decisão ali no CPF, é assim que o Brasil está entendendo, ou seja, o Brasil está contradizendo a própria Constituição, já que ele está entendendo que tudo bem censurar. É isso que o Brasil está sinalizando ali claramente aos americanos. Deixa eu trazer aqui à tela as nossas analistas. Doutora Kátia Magalhães, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. A AGU tem protagonizado um papel deprimente, tanto nesse caso Rumble e Trump Media, quanto
quanto também no caso lá das investigações da seção 301, que eu acho que eles estão, como você tão bem colocou, eu acho que eles estão bastante atrelados. Só que nesse caso da Rumble e da Trump Media, a AGU compareceu onde não foi chamado, caso era um processo contra a pessoa física do Alexandre de Moraes. Já nas investigações da seção 301, a AGU não compareceu onde ela teria que ter comparecido. Teria sido dever de ofício da AGU representar a União lá naquelas investigações. E aí eu já fico imaginando aqui como advogado, já teria uma linha, um reforço argumentativo muito pronto em relação a essa omissão da AGU ontem e anteontem em relação à atuação dela lá na Rumble e na Trump Media. Você tem algum bastidor lá do Martin DeLuca, lá do pessoal da atuação, da defesa da Rumble e da Trump Media nesse sentido de um eventual reforço argumentativo que seria um reforço de peso sobre a postura da AGU e em todo esse caso referente às relações com os Estados Unidos? Boa tarde, doutora Kátia. É sempre uma alegria também estar aqui com a senhora. Olha só, de bastidor não, mas o próprio advogado Martin DeLuca já vem ressaltando essa questão da presença ali da AGU em um local onde ela não foi chamada, como a senhora bem colocou. Então, a gente pode presumir que isso seja levado, sim, para este caso. Lembrando que vale destacar que a Rumble, ela pediu essa semana, né, a mais, esse prazo a mais, justamente para entregar as suas justificativas do porquê a Rumble está pedindo para que a AGU volte para a casinha dela, ou seja, para que não continue fazendo a defesa do ministro Alexandre de Moraes. A Rumble também tem um argumento importante, que foi o seguinte: as barreiras que foram impostas ali durante esse processo para que a notificação judicial ao ministro Alexandre de Moraes tivesse sido entregue, né? A gente sabe que o STJ não fez, digamos assim, a parte dele, e bem no fim a justiça americana teve que autorizar essa notificação por e-mail. Tudo isso é muito importante porque corrobora uma das teses ali da Rumble, ou seja, de que o sistema judiciário brasileiro ele está politizado, ou seja, as decisões são em base a questões políticas e não baseada na lei, como deveria ser, né? E aí quando a gente pega esse caso da Rumble, né, e vem para a Europa com várias decisões de governos europeus que impediram a extradição de cidadãos brasileiros na Europa, falo de Polônia, falo de Itália, falo de Espanha, só que 3 países, né? 2 deles, inclusive, com um sistema judiciário muito enraizado pela cultura de esquerda. Tudo isso vai somando esse argumento, então, da politização que foi feita do sistema judiciário brasileiro, coisa que os americanos detestam. Posso dizer, até mesmo alguns juízes de esquerda não gostam do uso político do sistema judiciário. Então esse será um argumento muito forte que o advogado Martin DeLuca poderá utilizar. Agora, se a juíza, daqui uma semana, decidir que a AGU pode continuar no caso, aí nós começamos a entrar no mérito do caso. E aí a coisa começa a ficar bem interessante.